a essa renovação, o que a Chapa 2 traz como proposta? Eu poderia dar início dizendo que a Chapa 2 vem com uma das inovações que seria a questão do orçamento participativo. Eu acho que nós, profissionais da área contábil, nunca participamos da elaboração do próprio orçamento do CRC, o qual é uma autarquia federal. Então, ele tem toda uma normatização voltada no setor público. Então, com essa presença dos profissionais opinando no orçamento, eu acho que esse vai ser um grande plus, principalmente para toda a classe contábil. Em que pese que isso não seja uma inovação em termos de Brasil, é uma inovação em termos de sistema CFC-CRC. Só que para isso é importante valorizar a aproximação do profissional do conselho e do conselho do profissional. Porque se o orçamento é participativo, tem que ter participação, viu? Então nós vamos para o interior, nós vamos para tudo quanto é canto, nós vamos chamar o pessoal, mas o pessoal tem que vir. Né? Porque depois também ele tem como cobrar, né? Então, o importante é isso, é essa aproximação. Eu gostaria que o Vieira falasse um pouquinho para a gente, tomando seu papel aqui, Elton. Eu queria que o Vieira falasse um pouquinho para a gente aqui, dessa questão da fiscalização. Contador não costuma lidar muito bem com fiscalização. Geralmente, elas não são tão bem conduzidas. E, às vezes, isso acontece até dentro de casa. Nós temos uma proposta interessante para isso. O Vieira hoje é dessa Câmara lá no Conselho, e eu queria que ele apresentasse isso para a gente. Bom, o nosso projeto, nossa ideia dentro do projeto é o quê? É valorizar e humanizar a fiscalização. Nossos colegas contadores, eles, todo ano eles ficam apreensivos. O CRC vai vir me fiscalizar. Então, o fiscal, quando ele chegar dentro do meu estabelecimento, do meu colega, nós temos que receber ele com o coração aberto. De que forma? Né? Nós temos que preparar os nossos fiscais, o nosso corpo de fiscalização, de uma forma que ele vai até os nossos colegas, conversar com ele, falar da fiscalização de uma forma educativa e não de fiscalização. Ou seja, eu chego, vou falar do CRC, vou falar das normas e vou convidar ele, né, a me apresentar a documentação de uma forma tranquila, que diante disso tudo, desse rol de conversa que o fiscal, né, conversou, sentou na mesa com o profissional, informou ele quais são a legislação, quais são os preceitos, quais são os, né, e ele sim vai receber esse fiscal com muito mais amor, com muito mais tranquilidade, e vai ser finalizada aquela fiscalização de uma forma tranquila. Então, o CRC, ele tem sim que dar treinamento para os profissionais, falando das resoluções, falando da fiscalização, para que o contador se sinta em casa. Isso é importante, Elton, porque o CRC, ele é um órgão fiscalizador. Né? A missão primeira do Conselho é fiscalizar a correta aplicação de todas as suas normas, de toda a orientação contábil. Ou seja, grande parte do nosso trabalho é fiscalizar. Então, a gente não pode se furtar de discutir um assunto que é um dos principais atributos, inclusive regimental, do Conselho. A questão que a gente tem colocado é como isso pode ser feito de uma forma mais humana, mais educativa. Mas a gente não pode achar que, em algum momento, isso também não vai ser punitivo, porque é a função do Conselho. Só que não é punir primeiro e explicar depois. Né? Então, é tudo isso que o Vieira colocou. Né? Talvez a gente possa valorizar também uma coisa importante, que é uma aproximação do Conselho de todos os municípios do Espírito Santo. Por norma regimental, nós não podemos ter delegacia em todos os municípios. Né? Isso não nos é permitido, o que não quer dizer que nós temos que estar distante desse povo todo. Né? Então, essa é uma questão importante, é um ponto importante para nós, e nós queremos atuar também nessa aproximação do Conselho com todo o Estado do Espírito Santo. A capital está muito pertinho, né? Mas os municípios do interior costumam ficar um pouco distantes. Inclusive, Elton, hoje isso é perfeitamente possível. Nós estamos no século XXI, temos uma disponibilidade enorme de tecnologias, videoconferências, uma série de situações que nós não precisamos nem estar fisicamente presente no município.
A questão de estar perto não necessariamente é físico, não é? E a gente pretende inovar bastante nesse sentido. Nós vamos trazer profissionais que possam nos auxiliar em relação a isso, para a gente levar o conselho ao profissional. Mas eu queria reforçar, nós precisamos que o profissional se aproxime também do conselho. Eu tenho ouvido com alguma frequência, especialmente nessas últimas 4 semanas, que a gente tem aparecido um pouco mais e falando de CRC e falando de Chapa 2, as pessoas têm comentado comigo que não percebem no conselho um ambiente favorável a essa aproximação. Isso me soa estranho, porque o CRC é a casa do contador, e nada mais aconchegante do que a nossa casa. As pessoas não estão encontrando isso lá. Isso não é uma crítica direta a qualquer gestão que já passou por lá. Isso é só uma constatação de algo que a gente precisa fazer melhor, né? E para a gente fazer isso melhor, e a Carla colocou muito bem isso, e por isso essa chapa vai apoiá-la para presidente, e vai junto com ela tentar construir tudo isso. A ideia do juntos somos fortes e podemos mais é acreditar que a minha limitação pode ser e vai ser complementada pelo conhecimento do Vieira, da Carla, do Helder e de qualquer outro membro daqui, né? Sozinhos a gente sempre vai ter limitação. Isso dentro do próprio conselho. Se tivermos a oportunidade de sermos conselheiros, teremos essa dificuldade, né? Para conhecer melhor os membros da Chapa 2, acesse o site juntosomosforte02.com.br ou participe pelo endereço eletrônico juntosomosforte02@gmail.com. Juntos somos fortes e podemos mais.